Boa noite, todas e todos. Esperar vocês entrarem aqui rapidamente. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Esperar vocês entrarem, vou fazer uma live muito rapidinha, só para dar um recado do dia de hoje. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado pela dedicação de vocês aí nas redes da gente, acompanhando. Então, hoje acabou agora a sessão da Câmara, nós votamos o adiamento da eleição municipal. Então, a eleição esse ano vai acontecer na segunda quinzena de novembro, o que é uma medida importante tomada pela Câmara e foi feito com ampla maioria. E, na verdade, a decisão de adiar a eleição de outubro para novembro é uma decisão compatível com os cuidados sobre a questão, evidentemente, da pandemia, né? Então, é muito importante essa decisão, é adiado, mantém o calendário desse ano, não tem prolongamento de mandato de ninguém, mas se garante uma data mais adequada, porque todos os especialistas ligados à área de saúde pública indicaram que era importante o adiamento das eleições, que outubro ainda seria um período muito delicado da pandemia. Hoje nós chegamos a 60 mil brasileiros mortos. Hoje chegamos a 60 mil brasileiros mortos. É claro que é uma pandemia mundial, nós temos uma tragédia mundial, mas muita coisa poderia ter sido evitada no Brasil se não fosse a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, a completa irresponsabilidade, a falta de bom senso, chamou de gripezinha. Nós estamos sem ministro da Saúde há mais de um mês, né? Demitiu 2 ministros porque não quiseram defender a compra de cloroquina, que todos os especialistas de saúde diziam que não era a solução. Então é um retrocesso muito grande no momento onde o país precisava de um presidente com mínimo de inteligência, com mínimo de bom senso, com mínimo de capacidade de liderança, e que nós não tivemos. Então a Câmara dos Deputados, com todos os problemas que tem, não são poucos, toma uma decisão importante, adia as eleições para novembro e garante que a gente possa ter mais tempo para se preparar melhor e ter mais tempo para um resultado de curva de contaminação menor, né? Então essa é uma informação que eu queria aqui passar diretamente para vocês. Outro ponto importante de hoje é que, eu vou deixar o terceiro ponto, que é da greve dos entregadores, por fim, é que hoje saiu uma decisão importante do ministro Celso de Mello. O Tonho, né, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, ele entrou com uma representação contra mim. Eu não tinha falado sobre isso ainda, eu estava esperando a decisão do Supremo, mas essa semana o Carlos Bolsonaro entrou no STF com uma representação contra mim para que eu explicasse o que eu estava querendo dizer com determinado Twitter, que eu falei que a família Bolsonaro, enfim, tem relações com milícias, etc e tal. Enfim, aí ele questionou isso no STF. O ministro Celso de Mello hoje arquivou imediatamente, dando inclusive razão à ideia de que cabe a um parlamentar o direito de oposição e de crítica. Então, Carluxo perdeu no STF, né? E aí eu queria dizer o seguinte, mas eu entendo você, Tonho, eu entendo o Carlos Bolsonaro. Por quê? Ele é um péssimo parlamentar, ele é um péssimo vereador, ele é um vereador dos mais ausentes, ele é um dos vereadores do Rio de Janeiro que mais falta. Então vocês ficam falando aí, a gente paga o salário dos políticos, paga muito mal ao Carlos Bolsonaro, porque ele falta muito às sessões. Confiram lá. Dá uma olhada, entra lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram que ele é vereador do Rio de Janeiro, porque às vezes a gente até esquece, né? É tão insignificante que a gente esquece que o Carlos Bolsonaro é vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele está mais em Brasília do que no Rio de Janeiro, para a qual ele foi eleito. Mas vamos lá, olha lá quantas vezes ele trabalha por semana. E olha, aproveita para olhar a produtividade dele como vereador. Ele é vereador desde 17 anos, né? Pega para ver quantos pronunciamentos ele fez, a qualidade dos pronunciamentos que ele faz, a qualidade dos projetos que ele apresenta. Olha a produtividade. Então ele é um deputado, ele é um vereador que é péssimo vereador. Péssimo. Carlos Bolsonaro, você é um péssimo vereador.
Você é ausente, você falta, você não consegue se dirigir aos outros vereadores com respeito, você fala mal, e é um horror. Então é claro que você não consegue compreender a ação de um parlamentar que é tão diferente de você, e aí você entra no Supremo. Mas, Carlos, assim, deixa eu te dar uma dica. Se você quer mesmo saber o que eu quis dizer com envolvimentos da sua família, pergunta para o Queiroz. Marca uma visita em Bangu. Fala com o advogado, aquele mesmo advogado da família, né? Enfim, não vou nem usar adjetivos para advogado, mas marca com aquele advogado uma ida sua em Bangu. Fica tranquilo, porque você vai conseguir sair, né? Vai lá, né? Conversa com o Queiroz e pergunta para o Queiroz, porque ele vai poder te ajudar muito a responder uma série de coisas que você me perguntou lá no Supremo. Não precisa ir no Supremo, passou vergonha, o Celso Mello arquivou o seu pedido. Mas vai em Bangu, é mais perto, vai em Bangu e pergunta, conversa com o Queiroz, tá bom? Que aí eu acho que ele vai poder te explicar muita coisa que eu acho até que você sabia, mas enfim, pelo visto você não sabe, conversa. Então esse é um ponto, né? Ou se não der para ir a Bangu, conversa com os anjos, tá? Então, sobre os pecados que a sua família possa ter cometido. Enfim, vou continuar, Carluxo, exercendo o meu papel parlamentar. Vou continuar questionando vocês, questionando a sua família, e vou continuar defendendo a democracia brasileira, porque o Brasil é muito maior do que vocês. Então, tá aí a resposta. E por fim, eu não quero ocupar muito tempo de vocês hoje, eu acabei agora a sessão do Congresso, mas eu precisava muito dar essa informação aqui diretamente para vocês, em respeito a quem acompanha a gente nas redes, e dizer o seguinte, hoje teve um dia de luta muito importante. Os entregadores, esses jovens que trabalham de bicicleta, de moto, né, enfim, com aquelas caixas imensas nas costas, entregando comida, enfim, trabalham uma média de horas absurdas por dia, não tem garantias de trabalho, é o novo precariado, né? O trabalho, um dos trabalhos mais precários que a gente tem hoje, é a ideia desse mundo de Estado mínimo, nesse mundo supostamente avançado dos aplicativos, mas que produz sobre um trabalhador brasileiro, um jovem trabalhador brasileiro, um nível de exploração que é absurda. E claro que a gente tem que sensibilizar, né? A greve foi um sucesso, não importa a quantidade, esse é um movimento pequeno, mas chamou atenção para a existência, deu visibilidade aos entregadores, provocou o debate para além dos entregadores, chamou a atenção da sociedade brasileira para que existem os entregadores, são pessoas, são trabalhadores, trabalham em péssimas condições. Então, muito importante o movimento de hoje, né? É um movimento que não tem partido e que não deve ter ninguém se apropriando no movimento. Eu estou aqui apenas para elogiar o movimento, dizer que tem todo o nosso apoio. O projeto de lei que os entregadores acharem que a gente tem que apresentar, nós vamos apresentar, porque a gente precisa materializar. O pessoal já apresentou um, inclusive, tem uma frente parlamentar para avançar na questão legislativa. A gente precisa dar resposta concreta a esses jovens. A sua grande maioria são jovens, moradores da periferia, são jovens negros, trabalham 10, 12, às vezes 14 horas por dia, muitas vezes não conseguem ter um salário mínimo no final do mês. Se a bicicleta ou a moto quebra, a responsabilidade é exclusiva deles, né? Você imagina, isso é uma síntese muito grande desse momento. Um jovem que passa o dia inteiro entregando comida e que no final do dia pode não ter o que comer. Não é possível que a gente ache que isso é normal, que a gente ache que isso é natural. Então é saber de que lado a gente quer estar na vida, né? Teve um deputado que eu quero dizer que eu tenho respeito, né? Porque eu tenho respeito por quem pensa diferente. É assim na democracia. Um deputado do Partido Novo, mas é um deputado que eu tenho respeito, é um deputado que é do diálogo, que é um deputado sensato, que dialoga, mas que eu divirjo muito. Mas esse deputado hoje, ele fez uma fala muito desastrosa. Muito desastrosa. Ele dizendo que nesta briga entre empregadores e aplicativos e as empresas, né, responsáveis pelos aplicativos, o Estado não tem que se meter. Ora, peraí. É a mesma coisa que se você olha assim para o mar, vê uma pessoa se afogando e fala assim, não, entre a natureza, né, entre o mar e aquela pessoa eu não vou me meter. A pessoa vai se afogar, né, gente? Então, assim, não dá para, assim, quando a correlação de forças é tão desigual entre os entregadores e essas grandes empresas, esses grandes conglomerados de empresas, muitas vezes internacional, é muito desigual para você falar, não, eu vou ficar neutro.
Quando há correlação de forças, quando a briga é desigual, a sua neutralidade não é neutra. A sua neutralidade está do lado do mais forte. E aí, desculpa, não é neutralidade, é covardia. É covardia. Não ter lado, fingir que não tem lado é ter o lado pior, que é o lado da covardia. Então, mais uma vez, o Partido Novo erra quando finge na luta dos entregadores que não vai ter lado. Está no lado das grandes empresas que exploram de maneira absurda, abjeta e desumana esses jovens de periferia. Não é o que nos cabe. A gente tem que ter lado de defender a vida. Não é, ou a gente concorda que um jovem trabalhe 10, 12 horas e não tem o que comer entregando comida nas nossas casas a vida inteira? Sabe o que é isso, gente? Sabe, é o mínimo. Dizer que essas pessoas têm que ter um banheiro, essas pessoas têm que ter um lugar para carregar o seu celular, porque sem o seu celular eles vão trabalhar. Ter postos onde eles possam comer, que seja garantida comida, que seja garantida um valor mais justo por quilômetro rodado, que é o que eles estão pedindo. As reivindicações são valor por quilômetro rodado, aumento do valor mínimo, fim dos bloqueios, eles são bloqueados em alguns lugares por condições absurdas. Democratizar essas relações, isso é fundamental, gente. A gente está falando de um setor dos mais explorados nesse mundo de hoje. Não vamos permitir que a modernidade, que a facilidade para alguns, represente a escravidão para outros, né? Quantas pessoas pedem no aplicativo, né, o que gostam de comer, chegam ali, aquela pessoa que está ali entregando para você a sua comida, que muitas vezes nem olha, né, nem percebe. Tem uma vida, tem uma pessoa, tem um pai, tem um irmão, tem um filho, trabalhando ali, digno. A gente não pode estar do lado da indignidade. A gente não pode fingir que é possível ser neutro nesse negócio. Essa luta é uma luta dos entregadores. Os partidos não têm que ficar tentando tomar conta de nada. É muito ruim também esse senso de oportunismo de vários, né? Agora, apoio tem que dar. Apoio, divulgação, ouvi-los, deixá-los falar. Isso é muito importante. É o que nos cabe. O movimento é deles. Vai levar tempo. É um movimento difícil. É um movimento que não tem sindicato sequer, não tem lei, né? E a gente precisa avançar na lei, a gente precisa avançar no direito. Isso é uma questão humanitária que a gente está colocando aqui, né? Enfim, então todo o meu apoio aos entregadores, parabéns pela lição que vocês deram hoje de dignidade a esse país. Esse país está precisando de dignidade, até porque tem um presidente que não é digno, né? Então, que bom que a gente consegue terminar esse dia de hoje, adiando a votação, a eleição municipal para um período mais pertinente à questão da pandemia, que a gente consegue ter esse movimento, que é uma grande lição de luta. Não tem outro caminho para a conquista que não seja luta. Não tem outro caminho, né? Enfim, e que tem aí o resultado dessa decisão do Celso de Mello no STF, arquivando a decisão autoritária, ou a ação autoritária do Tonho, né, do Carlos Bolsonaro, que não sabe o que é um parlamentar ter opinião. O dia que você tiver opinião, Carlos, o dia que você conseguir dialogar com alguém, você vai entender a importância da democracia. Espero que esse dia chegue. Eu estou à disposição de fazer qualquer debate com você, onde você quiser. Obrigado, gente. Beijo, boa noite. Amanhã a gente está aqui de novo. Amanhã eu tenho uma live 11 da manhã com Danilo Funk, que é lá de Macaé, interior do Rio de Janeiro, que é uma liderança importante, e depois com o senador, 19 horas com o senador Contarato, né, para falar também dessa questão do Congresso e das pautas. Amanhã a gente está aqui, amanhã a gente se vê. Beijo, boa noite, obrigado. Acompanha a gente, divulga as nossas redes aí.